aqui com mais um episódio do podcast que vai contar a trajetória, a jornada do professor Severino Lopes, sob a ótica, a perspectiva de pessoas que conviveram com ele. Nos 2 primeiros episódios tivemos os filhos, depois os netos e agora 2 profissionais que trabalharam com ele por muito tempo. Pois é, Maurício, a gente está tendo essa alegria. Eu acho que é uma oportunidade única de escutar de quem viveu com esse homem, que presenciou, que teve a oportunidade de conhecer. A gente conhece através dos olhares e das falas desses parentes e agora colaboradores e amigos, né? É dizer que é uma alegria estar novamente aqui para contar mais um episódio, dessa vez sobre 2 colaboradores. Apresente, por favor, esses 2 colaboradores. É isso aí, Samuel. A gente está aqui com Luiz Neto e com Geraldo, né? Luiz Neto foi o motorista do professor Severino Lopes e hoje é o gerente de obras e de manutenção, né, do Complexo Severino Lopes. E Geraldo, que é enfermeiro, né, Geraldo? Que até hoje está na ativa. Ainda. Isso aí, vamos lá. Vamos começar com o Geraldo, né? Geraldo, queria que você falasse, Geraldo, a sua idade, quando você começou a trabalhar com o professor Severino Lopes, quanto tempo faz que está trabalhando ainda? Me conta um pouquinho dessa sua história. Eu comecei a trabalhar no hospital em 1978. Precisamente no mês de julho, né? Vai fazer 46 anos agora. Atualmente eu tenho 72 anos. E como professor, eu tive uma convivência de 24 anos, né? Quando eu cheguei no hospital, a gente tinha um encontro profissional, técnico, todas as quintas-feiras. Então, enquanto ele esteve encarnado aqui na Terra, todas as quintas-feiras nós tínhamos uma reunião técnica, né? Com todos os profissionais. Nessa reunião, era uma reunião técnica, científica, que tinha apresentação de casos, trabalhávamos com entrevista com o paciente, discutíamos casos, né? Que esses casos, nós tínhamos estudantes da UFRN, nesse tempo era só tinha o UFRN de medicina, os estudantes da UFRN, eles estagiavam no hospital. Eles tinham um estágio no hospital e nesse estágio eles desenvolviam esse trabalho dele, já na época de estudante. Então eles iam para essas reuniões com um corpo técnico, clínico, né? Multidisciplinar do hospital, então essa reunião era uma de rotina. Então a nossa convivência lá, em princípio, foi essa, né? Porque quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei no hospital, o professor ainda tinha outras atribuições. Ele tinha atribuição na universidade, ele era professor da universidade e atendia no hospital, ele fazia o atendimento médico do hospital para os pacientes dele. Além do atendimento que ele tinha lá no hospital, ele também fazia ambulatório, que era no tempo do INAMPS. Né? Olha só. No tempo do INAMPS. Então, o INAMPS encaminhava pacientes para o hospital e o professor atendia esses pacientes psiquiátricos lá mesmo no hospital. E isso passou muitos anos. Acho que acabou em torno de 82, na década de 80 que acabou esse atendimento. Mas o Hospital Psiquiátrico Severino Lopes atendia nessa época, Casa de Saúde Natal. Casa de Saúde Natal, nessa época, Casa de Saúde Natal, né? Ele atendia pacientes que eram encaminhados pelo INAMPS. Então, marcava a ficha lá. Isso ele atendia todos os dias. Uma coisa interessante, além dele atender os pacientes pelo INAMPS, tinha um dia na semana que ele atendia pacientes que não tinham convênio, não tinha nenhum nada. Tipo de nada. Nesse dia, eu acredito que era na quinta-feira, eu não sei precisar bem um dia, mas tinha um dia na semana que ele atendia aqueles pacientes que chamavam PPA, Plano de Pronta Assistência, que era o paciente que não tinha ligação com o INAMPS, naquele tempo não tinha plano de saúde, né? Era o INAMPS, era o plano de saúde, IPE, essas instituições, Banco do Brasil. Aí nesse dia ele atendia esses pacientes, Ou seja, de graça. De graça, ele fazia esse atendimento constantemente. Olha lá. Porque para os que são mais jovens, e um dos desejos que a gente tem ao registrar em áudio e vídeo é porque estamos aí vivendo esse ano de centenário. Se o Dr. Severino Lopes fosse vivo, completaria nesse 2024 100 anos. E mais do que enaltecer a figura desse homem,
O que a gente quer é dizer de que tudo começou um jovem ali na casa dos 30 anos de idade que deixa um legado que impacta a vida de milhares de pessoas ao longo de 70 anos que a Clínica Heitor Carrilho vai completar agora em 2025. Isso. 68 anos, né, que o hospital completou agora recentemente, 68 anos. Ou seja, a gente está gravando isso no ano do centenário do professor Severino Lopes e principalmente, Maurício, porque está sendo confeccionado um livro, o nosso querido Maurício está na liderança aí do livro, e esse livro, gente, é muito bacana para talvez as nossas gerações, mas os mais jovens preferem o áudio e o vídeo, por isso que o podcast existe. E aí eu pergunto a você, Geraldo, porque o povo hoje escuta SUS e, não, quando é privado é plano de saúde ou pagamento. Ou se não, vai para o SUS. Naquela época nem SUS tinha. Não tinha SUS, era INAMPS mesmo, né? Certo. Era o INAMPS que era quem credenciava todos os pacientes que não tinham algum vínculo com outras instituições. Banco do Brasil, Petrobras, o IPE. Eram geralmente essas... A UFRN também tinha convênio, tipo, né? Um convênio, plano de saúde, os outros eram todo mundo do SUS. E nesses pacientes que não eram do SUS, eram esses pacientes INAMPS, do INAMPS. Quem não era do INAMPS... Quem não era do INAMPS era o professor. Ele fazia o atendimento. O INAMPS ele tinha que ter você tem que ter um vínculo profissional, né? Tinha que ter vínculo profissional. Para você ser atendido pelo INAMPS. E quem não tinha o emprego, você não tinha essa cobertura de saúde. Não. Era o chamado Plano de Pronta Assistência. Era o PPA. E que era gratuito. Era gratuito as consultas que ele fazia. Tem uma história que a gente soube recentemente, que a gente ainda está tentando convencer a pessoa para vir dar entrevista aqui. Você já sabe do que eu estou falando, né? É dizer que ela se emociona muito de contar essa história, mas é a história do médico que fazia esse tipo de coisa, de atendia. E quando eu falo impacta a vida de milhares, dezenas de milhares de pessoas, porque não impacta só a vida do paciente, não. Impacta a vida de todos os familiares. A saúde mental pode trazer aí um impacto aí que são diversas as pessoas que terminam sendo beneficiadas pelos gestos como esse do Dr. Severino. E essa filha de um ex-paciente, Severino Lopes, fala com lágrimas e arrancou lágrimas de Maurício quando a gente foi sondar ela para dar entrevista, Geraldo e Luiz. Ela dizendo que o Dr. Severino acolheu o pai, internou o pai, passou meses no hospital, solidarizou-se com a família a ponto de dar uma casa, emprestou no primeiro momento, depois virou e disse, essa casa vai ficar para a família. E tudo que a família conquistou, os filhos hoje, por exemplo, contador, todos os profissionais, 5 filhos, se eu não me engano, né? 5 filhos, eles devem muito, são muito gratos, eternamente gratos a esse gesto do Dr. Severino Lopes, né? Coisas desse tipo que a gente fica conhecendo desse homem chamado Severino Lopes. E você, Luiz? Conta a sua história, quem é você? Quantos anos trabalhou com o professor Severino Lopes? Quando chegou lá? Eu cheguei para trabalhar com o doutor Severino Lopes pelo Cine. Muita gente não acredita. Muita gente não acredita. Depois do desenvolver da minha história lá dentro, mas foi pelo Cine. Era uma entrevista de emprego que era para ir à tarde, às 15 horas, e eu fui de manhã. Dizem que ele gostava de quem chegava cedo, chegou cedo demais, né? Eu fui de manhã, o administrador disse que era no período da tarde, mas como eu já estava ali e ele estava tendo uma dificuldade de encontrar uma pessoa para conduzir o Dr. Severino, disse, vamos logo fazer um teste com você. E assim foi feito, e assim eu fiquei com ele os últimos 4 anos de vida na terra do Dr. Severino. Entendi. Então você o conheceu e trabalhou por 4 anos com o Dr. Severino. Isso, eu cheguei lá em 8 de novembro de 98. Entendi. 8 de novembro de 98. Uma boa missão de ser o motorista do homem. Isso mesmo. E assim fomos tendo aquele contato diário com o Dr. Severino, né? Fui tentar entender como funcionava a mente do Dr. Severino, o que ele gostava, por onde ele andava. Ele, nos primeiros dias, ele me ensinou. Disse que gostava de andar sempre pelas mesmas ruas, mesmos caminhos, não entrasse em rua que não tivesse no trajeto. E se, diante desse trajeto, tivesse algum impedimento e não pudesse passar, a gente ia
tinha que ser combinado com ele. Doutor Severino, a rua tal não dá para poder passar. A gente podemos ir por tal rua, assim, sabe? Porque ele conhecia Natal com a palma da mão. E ele conhecia pelos nomes das ruas mais... É o nome antigo da rua. Pelo número, pelo apelido. Vamos lá pela rua ABC, depois a gente pela 15, pela 8, tal. Era desse jeito. Luiz, e você não é de Natal? Não, eu sou de Rui Barbosa, uma cidadezinha pequena do interior. Mas quando foi trabalhar com o professor Severino, já morava em Natal há algum tempo, não? Já estava em Natal há 4 anos. 4 anos. Porém, anos. Naquela época não existia GPS. E você de outra cidade. Isso. Como é que você conseguia se virar na cidade sem esse auxílio do GPS, ainda mais com as ruas com apelidos, né? A rua do ABC 15. Eu sempre fui curioso, né? E prestar atenção sempre onde eu ando. E antes de trabalhar com o Dr. Severino, eu trabalhei em outras empresas que circulavam muito dentro de Natal, entendeu? E assim eu fui aprendendo, fui decorando e em relação a isso eu não tive dificuldade com o Dr. Severino, certo? Bacana. E Dr. Severino, no final da vida, Luiz, ele por conta da doença do diabetes, ele perdeu uma perna. Ele ainda caminhava com as 2 pernas ou você já pegou ele com essa dificuldade? Isso. Quando eu cheguei, ele já estava com um problema de... já puxando a perna, com dificuldade de andar, mas andava ainda. Tá. Já ainda andava. Nos sábados de manhã, quando eu ia deixar ele no Bonfim... O que é o Bonfim? Bonfim é a fazenda onde ele passava o final de semana, né? Lá na Lagoa do Bonfim. Na Lagoa do Bonfim, né? E a gente trabalhava a semana no carro dele, né? E no sábado de manhã a gente pegava a Kombi, né? Cheia de coisa dentro, os cachorros, tudo, caçoar, balaio, tal. Passava na feira do Alecrim, comprava as hortaliças, verduras, essas coisas. Passava na feira de Parnamirim, parava lá também, comprava outras coisas. Isso de que horas? Isso era 6 da manhã. Bem cedinho. Bem cedinho. Quando chegava, saía da BR, que entrava na rua para descer para lá, ele dizia, pronto, Luiz, aqui você fica, eu levo a Kombi. Nesse período ele ainda levava, entendeu? Aí ele saía levando a Kombi até chegar na casa dele, onde ele passava o final de semana. E eu voltava. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Ele não ia daqui à Lagoa do Bonfim, para quem não sabe, fica lá, gente, em São José do Mipibu, ou seja, uns 30, 40 minutos daqui. Você dirigia quase até lá. Isso. Quando chegava pertinho, que ele dizia, eu quero dirigir. Isso, deixou a BR, pronto, Luiz, aqui é comigo. Né? O gosto por direção. Pronto. Aí eu ia descansar o final de semana. Na segunda de manhã, na fazenda tinha um motorista, né, que trabalhava lá na fazenda, o trazia até a casa e eu já estava esperando por ele na segunda-feira, logo cedo. Para ir trabalhar. Isso. Porque nessa época ele já era aposentado. Já. Mas não parava. Não parava. Ele já chegava acelerado. Luiz, espera aí um pouquinho que eu vou só tomar um banho. Se organizava e já descia e a casa saiu Natal. Certo. A casa saiu Natal. E atendia os pacientes dele, tal. 11 horas ele batia de volta para casa. Luiz, tem alguns momentos, né, a gente já conversando aqui nos bastidores, que quando ele deixou de andar, que você começou a fazer outras tarefas além de dirigir. Por exemplo, parava na feira, mas você que ia lá comprar algumas coisas, né? Que você já tinha que ter um conhecimento maior do professor Severino, né? Como é que era isso? Você ser a continuação do professor Severino nesse momento. Depois que o doutor Severino perdeu a perna, né? A gente se aproximou mais, ele ficou mais necessitando da minha presença perto dele. Porque você é um jovem Ele sentia forte? confiança, me sabia onde pegar nele, que o doutor Severino não gostava que pegasse nos lugares errados dele, e ele já me ensinou onde é que coloca a mão, tal. E ele me mostrou os caminhos e tudo que ele necessitava, ele me chamava, certo? Em relação à feira, ele ficava no carro, disse, pronto, você vai na mesa, na banca tal, o nome do proprietário é fulano. Diga que você é motorista do Dr. Severino, diga ele que eu quero a melhor rapadura. A melhor rapadura. Quando eu chegava lá, depois que o rapaz foi se acostumando comigo, o rapaz disse, pronto, chegou o motorista do Dr. Severino.
Diga o que quer. Quer levar a banca toda? E pronto. Aí eu fui, no dia a dia, no final de semana, eu fui aprendendo o que é que ele queria, o que é que ele gostava, de que forma, tudo mais. E pronto, aí não tinha mais erro. Tá. E a doutora Isabel também estava sempre Quem é a presente. doutora Isabel? A doutora Isabel era a esposa do doutor Severino. A doutora Isabel estava sempre presente e me orientava. Luiz, escolha aquela fruta. Você olha logo como é que está a fruta, tal. E assim... ia fazendo. E eu imaginando aí, você, um rapaz forte, tinha que carregar ele para botar no carro, botar na cadeira de roda. Isso, a cadeira de roda era uma cadeira de roda muito prática, né? Era bateria. Ele andava sozinho, né? Ele conduzia, só nos locais que tinha dificuldade, certo? Chegou no carro, colocava ele no banco, fechava a cadeira e colocava na mala e a gente seguia em frente. A sua rotina começava de que horas e terminava de que horas? Eu chegava na 14h20, 6 da manhã, todos os dias, durante 4 anos. 6 da manhã. Tomava café e ficava... Olhava o carro, examinava o carro e ficava aguardando o doutor Severino chegar. 7 horas ele descia. Já trazendo as meninas, né? Daniele, Mônica, Marina, as netas dele, né? Já trazendo as meninas. E eu o deixava na Casa de Saúde Natal e eu deixava as meninas nos colégios, na escola. E eu voltava. Teve um período que ele já fazia um roteiro. Quando não ia precisar de mim, ele era muito ligado ao Alecrim Futebol Clube, ele já fazia um roteiro para mim e ficar cobrando dos associados. Os associados davam trabalho a pagar e o doutor Severino era muito organizado, né? E ele assumia aquela responsabilidade. Dizia, Luiz, você vai passar aqui em tal canto. Você vai falar com Coronel Veiga, Coronel Saraiva, com o doutor Antônio Araújo, com João Santana, falar com esse pessoal, ver se consegue dinheiro pra gente. Olha lá. Aí tu é que saía batendo de porta em porta. Eu saí batendo de porta em porta. Bacana. Tem muita história do Alecrim também pra gente explorar desse rapaz. Mas eu queria voltar aqui pra Geraldo e dizer, Geraldo, uma característica desse homem chamado Severino Lopes era dessa comprometimento com horário, com organização. Como era esse homem no dia a dia lá do hospital? O professor, ele tinha justamente essa disciplina. Ele era muito disciplinado. E ele cobrava muito a questão dos horários. Ele atendia os pacientes dele. Quando ele chegava no hospital, tinha uns dias certos. No dia X, quando ele chegava, a pessoa da portaria informava e, consequentemente, já se ia com os prontuários para ele. Porque tinha que ser naquele horário, tá? Deveria estar tudo pronto. Mas essa era uma coisa positiva dele. Eu sempre concordei com essa coisa da disciplina. Era muito positivo. Por quê? Porque fazia com que a gente cumprisse as atividades adequadamente. Não tem essa coisa de esperar. Não, hora X, como o Luiz falou, hora de ir para o Bonfim é um horário, de voltar é outro. Como o Luiz falou no Bonfim, ele também levava uns pacientes para o Bonfim. Ele fazia, eu digo que ele levava, dizia, o pessoal, não, ele vai trabalhar, né? Ele vai fazer terapia. Então o professor levava os pacientes para o Bonfim, né? Para fazer trabalhos terapêuticos. Manuais mexer nas plantas. Muitos pacientes que passavam muito tempo internados lá e levavam nos finais de semana. E lá no Bonfim, eles faziam aquelas atividades normais. E voltavam com ele na segunda-feira. E dormia lá? Dormia lá. Passava o final de semana todinho com ele lá. Olha só. Acompanhando tudinho os pacientes lá. E era aquela coisa, quando chegava o horário, 6 horas os pacientes se organizavam para ir. Porque já sabia que no horário que ele passasse, não tivesse ele ia embora. E essa disciplina dele era muito interessante. E os pacientes pediam para ir para lá? Pediam para ir. Né? Todos os pacientes queriam ir. Para se divertir lá. Iam se divertir, trabalhavam. Um trabalho natural, cuidar das aves dele lá, cuidar do campo. Galinha, isso. Né? Ele gostava muito de aves, ele fazia lá. E os pacientes, voluntariamente, eles pediam para ir. Olha só. Porque todo mundo gostava de fazer as atividades dele lá. Além de pacientes também, lá no Bonfim, ele levava também o pessoal para rogar. Tanto funcionário como paciente.
Futebol. Futebol. Lá no Bonfim. E ele jogava futebol. Qual era a posição dele? A posição não sei. Não sabe, né? Você sabe, Luiz? Não. Não? Mas tu Eu viu acho que jogar? eu vi. É verdade que ele jogava muita bola? Fala a verdade. E era, Não alcancei, não. E era duro, viu? É? Porque ele disse que ele jogou semi-profissional na Bahia quando era estudante lá, né? Essas histórias a gente já soube. Ipiranga. Mas eu nunca perguntei. No qual? Ipiranga. No Ipiranga da Bahia, né? Mas eu nunca tinha conhecido uma pessoa que viu ele jogar. Então você viu ele jogar? E jogava muitas vezes. Jogava muita bola. Jogava. A gente tinha isso aí, organizava um time e jogava inclusive contra um time dele que ele tinha lá no Bonfim, né? Uhum. Ele formava um time lá no Bonfim, daquelas pessoas que trabalhavam lá com ele, e levava para jogar. E jogava, ele jogava no time do Bonfim, né? Geraldo, quando você assistia, você olhava com um olhar de preocupação, porque assim, eu jogo futebol, assim, faço raiva. Né? Me machuquei um tempo e o ortopedista disse, olha, depois que você passa dos 30 anos, o esporte, ele tem que ter uma rede separando os dois. Não vai jogar tênis, vai jogar vôlei, alguma coisa, mas o futebol, porque é muito impacto, muito contato. Né? E você, como profissional da saúde, estava lá como espectador, assistindo o jogo, ou estava ali também preocupado na beira do campo para socorrer? Não, a gente ia como espectador mesmo. E você jogava também, não? Não, joguei não jogava não. Então, eu organizava o time com os pacientes, os funcionários, a gente ia, o hospital tinha um ônibus, a gente ia no ônibus do hospital para lá, e passava o dia todo lá. Olha só. No sábado pela manhã, ou no domingo pela manhã, a gente só voltava de noite, 7, 6 horas da noite, 5 horas da noite, a gente voltava. Ô Luiz, eu escutei esses dias de um amigo meu que está aqui do meu lado, que na verdade não foi ele que inventou a frase, mas que dizia que o amor de Dr. Severino pelo hospital era o amor que se tem por uma esposa. Mas que pelo Alecrim era o amor de uma namorada, porque gastava dinheiro com lá, não é? Aí eu pergunto a você, tem histórias de Dr. Severino e esse amor louco que ele tinha pelo Alecrim Futebol Clube? Tem, sim. Quando eu já cheguei para trabalhar com o Dr. Severino, ele gostava muito do social, da parte social do clube. O futebol mesmo, o time em campo, ele não gostava muito. Já não estava mais tão... Ele queria manter a sede campestre, né, do Alecrim, ele queria manter a estrutura, o social para as pessoas ir lá, passar o final de semana, piscina, desfrutar da sede campestre. Ele gostava de manter isso aí. E teve período, muitas vezes, que eu fui pagar conta da COSERN, da sede campestre, com um cheque do Dr. Severino. Ele tirava do bolso. Comprava estacas para cercar, para as pessoas não invadiam o Alecrim. O Alecrim, que ficava ali na estrada de Macaíba, né? Isso, entre Macaíba e Parnamirim. E outras histórias que eu cheguei a presenciar, que havia uma disputa muito ali sobre a fera, que era a torcida do Alecrim, né? Do Alecrim, a fera, que queria ver o time em campo, queria jogar em campo de todo jeito, mas não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha como montar equipe para isso, né? E o Dr. Severino também não aceitava isso. E teve um período de uma eleição de um conselho deliberativo que não tinha ninguém para Dr. Severino indicar para o conselho, e ele teve que ir, teve que ir. Não, não tem ninguém, eu vou mesmo. Vai ser eu. Pronto, ele montou a eleição, aí primeiro foi olhar as regras de votação e tudo mais. Primeira regra de votação, conselheiro devendo, quem devedor não vota. Não vota, aí pronto. Montamos a eleição, o Dr. Severino organizou tudo lá no Camana. No Camana, ali próximo da Casa Saúde, né? No Camana. Fomos fazer essa eleição à noite, no meio da semana. O Dr. Severino colocou 2 seguranças na porta. Eu entrei com ele na cadeira de roda, né? Eu coloquei lá na frente da mesa e a urna e os conselheiros chegando para votar e conferindo quem tá se em está em dia. dias. Se está em dia. Quando a festa formou-se uma turma lá na entrada da portão querendo votar devendo. E ele disse daí para trás. Eu estou dizendo, não, vota não. Vota não. Não vota não. E a turma lá fora, estimulando. Sei que terminou a votação
doutor Severino foi eleito do Conselho Deliberativo, pronto. E assim ele, no período que eu estava, ele voltou a comandar, coordenar e dar as prioridades em que ele achava necessário para o Alecrim. Geraldo, deixa eu voltar para você, Geraldo. Você falou quando chegou na Casa de Saúde Natal, quando começou a trabalhar com o professor, mas não falou como. Como vocês se conheceram, como foi isso aí? Eu não sou de Natal, certo? Eu sou de uma cidade do interior, litorânea, Areia Branca, mas eu estudei em Mossoró. Com 15 anos me mudei para Mossoró, sozinho, com amigos, fui estudar em Mossoró. E quando eu terminei meu curso, tinha um professor na universidade que era dono também do hospital em Mossoró, Milton Marques, dono do São Camilo de Leles. Isso. Né? E ele era muito ligado à dona Herotildes, que era administradora da Casa de Saúde Natal. Da Casa de Saúde Natal. Então, dona Herotildes estava precisando de um enfermeiro. E Milton Marques foi meu professor, né? Isso. Então, ela pediu a doutor Milton se indicava alguém para vir para trabalhar aqui, né? Eu tenho uma amiga minha que ela gostava muito de psiquiatria, mas ela era casada. E doutor Milton falou para ela, né? Aí ela falou comigo. Então, eu vim através do doutor Milton. Fui falar com ele, ele me encaminhou para cá. E o mais interessante, quando eu terminei meu curso, a gente terminou o curso lá em 77, a universidade não era reconhecida. E o mais interessante que eu achei, hoje, a gente pensando hoje, eu entrei no hospital somente com aquele histórico escolar. Olha só. Não tem registro em nada. Entendi. Não tem registro em código, E ele nada. Aí, acolheram você. Fui falar com a dona Herotildes, falei com ela no dia, aí ela disse, o senhor pode ficar aqui? Eu vou ficar aqui em Natal, não vou embora agora não. No outro dia eu fui lá, falei com o doutor Severino, disse a situação que estava todinho, né? Ele disse, não tem problema. Quando a universidade for reconhecida, você traz seus documentos. Então, trabalhei em torno de 1 ano e meio. Sem documento. Clandestinamente. Olha né? lá. Por quê? Eu acredito que era porque ele é muito ligado com o doutor Milton Marques, né? E o doutor Milton tinha me indicado, então ele... Tinha confiança. Tinha confiança, né? Eu trabalhei 1 ano e meio. Depois, quando foi reconhecida, eu trouxe os documentos todinho e fiquei lá. Bacana. Mas eu vim por indicação, né? Não tinha... Antigamente era indicação mesmo, né? E a gente olha hoje em dia, todo canto é assim, desconfiado. Era uma sociedade de confiança, né? Um doutor, como é o nome dele lá de Mossoró? Milton Marques. Doutor Milton Marques, quando dizia, olha, esse menino aqui é bom, esse jovem aqui é bom, Severino, receba ele aí, era uma palavra que avalizava mais do que 10 diplomas, né? Então isso é algo que a gente precisa resgatar na sociedade de hoje em dia. Luiz, tô querendo comprar uma geladeira ali. Falaram uma história de uma prestação. Você já está podendo fazer prestação? Ei, empresta aí seu nome. Como é isso? Conta essa Nem eu sei, tá nem eu sei. Sei não. Nem eu. Me conta. Olha, me disseram. Me conta aí. Uma história. Me conta se é verdade ou não. Disseram que quando você começou a trabalhar com o seu Severino, e nos primeiros dias você estava no carro, ele disse, olha, meu filho, não faça prestação contando com esse emprego, não. Entendi. Teve isso, Luiz? E logo depois, eu queria saber se essa história é verídica e quando você soube que já podia fazer uma prestação. Não, quem falou essa frase foi o administrador, Reginaldo Celso. Reginaldo Celso, foi ele que falou, só. Não compre fiado, não compre nada pensando nesse emprego, não. Porque o homem é brabo e podia não gostar de você. Isso. O doutor Severino é um homem diferente, entendeu? É um homem prático e muitas pessoas não se dão com ele da forma que ele leva a vida, que ele encara a dificuldade. Tem histórico, né, de motoristas que não se dava e saía rápido. E eles estavam, naquele momento que eu cheguei, ele estava com essa dificuldade de encontrar a pessoa certa. Certo. Aí, coisa do destino, né? Que eu saí lá de Rui Barbosa, coisa do destino. Cheguei ali pelo sino, no horário errado. E ficou.
E fiquei, né? E assim eu fui aos poucos com a família, né? Que eu era lá da casa do Dr. Severino. E aos poucos eu fui passando o histórico dos meus familiares, de onde eu vinha, e eles foram reconhecendo que eu vinha de uma região que era de um parente dele. Entendeu? Teófilo Lopes. Olha lá. Teófilo Lopes, que é primo do Dr. Severino. Olha só. Entendeu? Aí eu fui contar a história. Eu sou lá do Feijão, tal. Aí ela, doutora Isabel, que era esposa do Dr. Severino. A gente conhece, a gente já visitou o Teófilo lá nessa fazenda, tal. E assim foi mostrando que eu não era um estranho, entendeu? Um estranho. E eu fui passando a confiança, fui mostrando o que eu sabia fazer e tudo mais. E assim, nos damos muito bem. E certo? Hoje, quando foi que você sentiu que podia fazer uma apresentação? Quando passou o período de experiência, quando o Cláudio me chamou. Cláudio Lopes, que é o diretor. Cláudio me chamou para fazer a entrevista, né? Depois, a entrevista final, depois que passou o período de experiência, que eles viram que ia dar certo, né? E Cláudio me chamou e fez aquela entrevista. Você lá deu Barbosa e tudo mais. E pronto, dali eu já senti que ia ficar. que dava certo. Mas, quando o doutor Severino passou a andar de cadeira de roda, muitas dificuldades surgiram por causa da acessibilidade aonde ele queria ir. Entendeu? Com o doutor Severino. E aí, quando ele recebia um convite, seja na universidade, seja em algum lugar que ele fosse fazer algum tipo de reunião, ele mandava eu ir na frente. Entendi. Entendeu? Fazer o traçado, caminho até chegar ao local que ele queria, mas se tinha dificuldade na cadeira, para ver se eu sozinho resolvia ou se levava outra pessoa para ajudar. Entendeu? Que ele era muito pesado, entendeu? E podia ter dificuldade, né, nesse trajeto. Mas você que teve aí a convivência dentro da casa dele, né? Ele continuou ativo ou bateu uma tristeza nele, ele não queria mais sair de casa? Nada, doutor Severino, não existia tristeza com ele, não. Que coisa! Não. Eu nunca escutei uma frase dessa, Luiz. Não tinha tristeza com ele, não. Quando ele terminava o expediente dele na Casa de Saúde Natal, 11 horas, chegava em casa, almoçava, descansava um pouco. 1h30, 1h, ele já estava sentado na varanda, na sua cadeira, com a mesa do lado, repleta de livros e escrevendo. Olha só. Escrevendo, fazendo artigo para jornal. Nesse tempo, ele publicava muito artigo no jornal. Certo? Ele fazia, escrevia, eu levava para a secretária lá na Casa de Saúde Natal. Foi na época que começou a chegar o computador, melhorar mais a NH. Aí a menina traduzia lá, escrevia lá. Traduzia a letra dele. Tinha dificuldade, né? Aí passou a ser tantas vezes que eu passei a traduzir também a escrita dele, né? Era todo mundo que sabia umas palavras diferentes, que ele pegava nos livros, né? Tal, que colocava lá, que as pessoas não sabiam. A menina chamava o médico que passando. Você sabe que nem os médicos sabem. Aí eu passava a ajudar a menina. Não, isso aqui é assim, assado. Pronto. Aí ele levava para ele corrigir. Ele corrigia. Isso aqui, tá errado. Isso aqui tá errado. Leva para lá de novo. Isso aqui. Até o artigo ficar do jeito que ele planejou. Aí ele mandava publicar na Tribuna do Norte. Olha lá. Quase toda semana ele A gente tinha também as histórias de que ele adorava uma feira. Tu falou aí da feira de Parnamirim e do Alecrim. Isso. Tu chegava aí em outras feiras aí pelos interiores? As feiras que eu cheguei foi Feira do Carrasco, a do Alecrim e a de Parnamirim, só essas três. Certo? Porque quando eu cheguei, com 8 meses, ele ficou cadeira de roda. Certo. Doutor Severino, entendeu? Aí ele já não adentrava mais na feira, mas enquanto ele estava ainda conseguia andar, ele mesmo ia. Entendeu? Ele mesmo ia. Ele que ia. Ele ia e batia a feira todinha. Ele gostava muito dessa coisa. Embora sendo médico, com toda a bagagem, com todo o conhecimento que o doutor Severino tinha, uma cabeça brilhante, quando ele se desligava do médico, que voltava a ser a pessoa, né? O doutor Severino, o pai, tudo mais. Aí ele
se entrosava com as das pessoas mais simples que tivesse por perto, ele se entrosava. Ele gostava muito desse pessoal repentistas, contador de causos, de histórias. A gente sente muito isso nos relatos, né? Que tem o Severino firme, o Severino disciplinado, né? Demais. E tinha o Severino muito humano. Todo mundo que fala com muito carinho, que aprendeu muito, que ele foi um líder, né? Que ele é essa pessoa inspiradora, né? Que a gente sente muito isso, né? Eu vou querer conversar com vocês, né? Sobre essa inspiração. Quem é o Severino para vocês? Quem é? Porque, por mais que como ele não esteja mais com a gente, como ele está desencarnado, mas ele deixou um legado, ele está vivo, a memória dele está viva e muita coisa está para continuar. Só um pouquinho antes de entrar nisso aí, para a gente não perder o fio, o que é que tinha no balaio do professor Severino Lopes quando ele vinha da FUVEST? Essa é boa. Essa é muito boa. No balaio tinha de dele. tudo, rapadura, né? Rapadura, melancia, frutas, essas coisas que tem em feira que ele levava para a fazenda. Tem animais também? Acho que tem uma história dessa aqui que comprava os animais para levar para a fazenda, não é isso? Também, né? Nessa época não existia esse controle que existe hoje em dia com esse corte de animais, né? Hoje em dia você não pode andar com um passarinho, você não pode andar, né? Mas naquele tempo ainda não existia esse controle todo. Ele gostava muito de animais silvestres, né? Animais exóticos, né? Avestruz, ema, essas coisas. Tudo mais. Ele já tinha as pessoas que já vendiam ele há anos. Aí ele me mandava eu procurar, Luiz, você vai em tal canto, tem um sujeito chamado fulano lá. Pergunta o que ele tem de diferente que eu não tenho na fazenda. Entendi. Qual foi o mais diferente que você viu? Ou que transportou, né? Ele vai que deu uma carona ao avestruz, né? Oxe. Como eu vinha do interior, nunca tinha visto um avestruz na minha vida, né? Eu nunca frequentei zoológico. E o avestruz foi o mais diferente. Né? Mas quando você chegou, já estava lá ou botou dentro da Kombi? Não, coloca na Kombi, prende as pernas e tudo mais e leva para lá. Leva para lá. É verdade, na época tudo era mais simples, né? Luiz, e eu fiquei numa curiosidade aqui. E olha, você se lembra que os filhos, né, vão assistir essa conversa nossa. Mas eu queria saber, esse homem disciplinado dava uma fugida de vez em quando e comia umas coisas que não podia? Porque o homem, né, como era isso? E tu tinha coragem de dizer para ele não comer, Luiz? Já teve um momento de eu ficar entre a cruz e a espada. entre a doutora Isabel, a esposa, controlando ele, né? Que o doutor Severino, ele seguia a regra, mas de vez em quando ele... Quem não faz isso? Né, ele dava uma fugida. Ele dava uma fugida, né? Eu saía com ele, só eu e ele, né? Ele mandava parar na padaria, que ele não podia comer queijo, essas coisas. Mas gostava. Salgado, esse tipo de coisa. Luiz compra ali uns pão de queijo. Comprava pão de um saquinho. E ele comia. Chegava em casa e tudo mais, aí a doutora Isabel perguntava, Luiz, doutor comeu alguma coisa? Eita, não queria estar na sua pele, não. E você dizia o que, Luiz, né? Não, doutora. Não, doutora. O homem está com o estômago limpo. Relação de confiança. Pois é, confiança de doutor Severino. É porque normalmente essas coisas se faz escondido, né? Assim, você tá na dieta, você passa ali na padaria. Rapaz, espera aí. Luiz, vai ali, compra ali pra mim. Então o Luiz estava ali como esse confidente, né? Outra passagem que aconteceu comigo, doutor Severino, Cláudio estava até também nesse evento. Nós fomos para Recife. Ele foi comprar livros. Fui eu, o doutor Severino e Cláudio. Cláudio Filho. E Recife é muito ruim, trânsito de Recife é horrível. Né? Cláudio já tinha muito conhecimento. Em Recife. Mesmo assim, a gente tinha dificuldade de encontrar os endereços, né, das livrarias. Sim. E chegou um certo ponto e eu disse, Cláudio, Luiz, vamos parar o carro aqui, eu vou dar uma volta aqui a pé, tu fica com o papai aqui, para me saber onde é que fica a livraria, tal. E eu fiquei com o doutor Severino dentro do carro, ele já sem a cadeira de roda, né? 11, meio-dia, por aí, da manhã, o doutor Severino começou a baixar a glicose. Doutor Severino. Aí ele sabia, né? Quando ele tinha muita experiência, ele disse, Luiz, rapidinho, vai ali naquele comércio, compra ali um pacote recheado. Compra ali um pacote recheado. Eu fui lá, comprei, aí ele comeu
E água. E água. Começou por meu recheado, chocolate, daqui a pouco ele melhorou. Vocês podem dar um episódio que eu presenciei, né? Porque ele sentiu que estava... A gente sai de Natal 5 horas da manhã, né? Deu 11 horas, meio-dia. E ele não tinha comido. A gente não tinha comido, nem ele, nem a gente, né? Mas ele, pela doença. A doença que ele já tinha, né? Muitas coisas, negócio de diabetes, taxa, essas coisas. Agora, Luiz, me diga uma outra coisa. Me contaram que Dr. Severino, para quem não sabe, Dr. Severino Lopes, ele foi, até o dia que ele morreu, quem abriu a Paz, Associação de Pais e Amigos do Excepcional, todas foi ele que inaugurou. E diz que ele morreu num dia, 2 dias antes, a última PAI foi aberta. Ou seja, até a véspera de morrer, ele estava viajando para inaugurar a PAI. Você foi para essa viagem? Não. Nesse período eu estava de férias. Estava iniciando minhas férias. Certo. Na primeira semana eu ia conseguir tirar umas férias, entendeu? Que não era fácil. Que ele contava com você para tudo. Não era fácil. Eu estava iniciando, organizamos lá e conseguimos uma pessoa para ficar com o Dr. Severino, enquanto eu ia tirar férias. E havia essa viagem programada para ele ir para Caicó, fazer essa inauguração, certo? E ele pediu para a Cláudia, a filha, ligar para mim. Diga, Luiz, que interrompa as férias dele, que eu estou precisando dele aqui. Isso foi na véspera do falecimento dele. Estou precisando dele aqui, não estou me sentindo bem, e o outro motorista vai com o restante do pessoal, as assistentes sociais, vai para Caicó, e você vai ficar comigo esse período que o motorista vai se ausentar. Diga a Luiz que venha. Aí eu vim. Na quinta-feira. Quando eu cheguei na quinta-feira de manhã, aí a ambulância da Unimed estava em frente à casa dele, Dr. Severino. Eu digo, tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Aí levaram ele para o São Lucas e o pessoal me informou. Estava desregulado, pressão, essas coisas, e levaram para fazer uma estabilização no hospital. Levaram, à tarde trouxeram o Dr. Severino de volta. Certo? Ele voltou, tudo mais. Os médicos não queriam, mas ele também não queria ficar. E ele mandava tudo ex-aluno dele, ele não queria ficar. E os médicos, então assina o termo e leva ele para casa. Mas é para ele ficar aqui. Aí, à tarde, eu me encontrei com ele, aí ele... Isso na quinta-feira, já à tarde, final do expediente, ele fez um bilhete. Luiz, passa aqui no aéreo, vê se você encontra Coronel Veiga lá, diga que ele está me devendo. Mandou um recado. Na véspera do desencarne dele, entendeu? Aí você de lá vai embora. Quando você vier amanhã, você me diz se encontrou ele, se deu certo ou não deu certo. Aí pronto, eu fui lá passeando no aéreo, Coronel Veiga não se encontrava, e eu fui embora para casa. Quando eu cheguei na sexta de manhã, a ambulância estava levando ele de novo, na sexta-feira. Foi no dia do desencarne dele. Aí ele foi e não voltou mais. Aí eu não lembro assim se a equipe que ia para Caicó, se for, não sei se geral, o pessoal se foram para fazer a inauguração. Porque ele já não ia, porque já estava se sentindo bem. Aí o restante da equipe foi. Pois é. E esse momento? Perdeu o professor Severino Lopes aqui na Terra, não é? Para mim, Dr. Severino, depois eu já adulto, homem feito, foi a primeira pessoa próxima de mim que eu senti perder, que eu senti a perda. Foi o Dr. Severino. Eu ainda hoje tenho dificuldade ainda de, quando falo dele bem a fundo, a garganta ainda quer engrossar, entendeu? Porque ele tinha uma energia muito boa. Ele era, a presença dele, o nome dele, de Severino Lopes, era muito forte, entendeu? Ainda é hoje em dia, entendeu? Aonde eu chegava, quem já me conhecia já dizia logo, chegou o motorista do Severino Lopes, pergunta o que ele quer, entendeu? Tem até uma passagem que eu ia, das vezes que eu fui lá, Dr. Antônio Araújo era o secretário de Saúde do Estado.
E me mandava ir atrás do doutor Antônio Araújo. Tá me devendo dinheiro o governo do estado. Quando eu chegava lá, a secretária do doutor Antônio, Corina, que hoje ela já, doutor Antônio já me informou recentemente que ela não vive mais aqui. Aí quando me vizia, vixe Maria, é o motorista do doutor Severino. ela pagava do bolso dela para eu não incomodar o doutor Antônio Araújo. Aí eu dizia, doutor Severino, ó, quem pagou foi a secretária, não deixaram eu falar com o Antônio, não. Eu disse, esse povo é assim mesmo. Olha só. E para você, Geraldo, como é que foi? Rapaz, o professor para mim foi um exemplo de vida, né? Eu cheguei muito novo, sem nenhuma experiência, né? E minha primeira experiência profissional foi lá no hospital. Porque eu saí da faculdade e fui para lá, né? E toda a estrutura profissional que eu tenho hoje foi passada por ele, tá? É como se fala que o professor era rígido. Eu digo que ele era mais disciplinado, né? Ele era disciplinado. E ele passava essa disciplina para todo o pessoal que trabalhava com ele. Tem um fato bem interessante, que teve uma acadêmica de medicina lá, ela ficou no hospital durante um período, e o professor cobrava muito dela, né? E ela estava terminando o curso no último ano, e ela era do interior, ela ia voltar para o interior, e a família dela era política, ela ia trabalhar na unidade de saúde lá. E o professor pegava no pé dela, vamos dizer, ele pegava no pé dela, para fazer, como ela ficava no hospital, para fazer isso, quando acontecer qualquer coisa, você tem que fazer isso, fazer aquilo lá. E a moça terminou o curso, foi para o interior. E eu me lembro que uma vez ela retornou para a reunião e agradeceu o professor lá na reunião, porque ela foi administrar um hospital lá, e a experiência que ela levou para lá. Então o professor tinha muito isso. Ele era um grande administrador, um grande médico, um estudioso, um intelectual, não somente da área de medicina, mas de uma maneira de conhecimentos gerais, né? Então, isso que ele passou para a gente, que passou para o pessoal da minha época que estava lá, foi muito marcante. Todo o pessoal que teve essa convivência com o professor, hoje todo mundo agradece a ele, todos os profissionais. É bem interessante uma coisa, o professor se aposentou da UFRN e ele ficou ensinando ainda na UFRN, eu acho de 5 a 10 anos. E disse que ele se aposentou na compulsória, né? De não compulsória. E ficou ensinando de graça, mas ele ia dar aula. Ele era professor de psicologia médica e ele trazia os alunos dele lá da UFRN, lá para o hospital para fazer a prática no hospital. Porque o pessoal não tinha acesso ao paciente psiquiátrico. E à tarde, tem 2 dias na semana que à tarde os alunos iam lá com os monitores lá da faculdade e ficava no hospital. Para acompanhar ali. Ele deu uma segurança profissional a cada profissional que trabalhava com ele. Isso não somente o pessoal de nível superior, não. O atendente de enfermagem. Naquela época nós tínhamos muito atendente de enfermagem, né? Ele passava uma segurança e um modo de vida que as pessoas não tinham. Porque a seriedade dele. Agora, tem um lado humano dele. Eu presenciei fatos com ele de pessoas necessitadas, de precisar de ajuda, por alguma dificuldade. E não só do Alecrim, que eu também presenciei, que ele falou do Alecrim, muitas vezes, mas as pessoas, os profissionais lá. Ele nunca disse não a uma pessoa. Quando ele via que a pessoa tinha necessidade realmente. Isso ele avaliava. Se tinha necessidade, ele não dizia não. Eu me lembro que uma vez um rapaz lá precisou de um dinheiro, um problema que aconteceu com ele, e ele deu do bolso dele. Não mandou nem eu quero fazer um vale no hospital, não. Pegou o dinheiro dele e deu o rapaz lá. E depois o profissional me disse que ele não recebeu o dinheiro. Não recebeu o dinheiro. Ele tem esse lado humano. As pessoas confundiam muito isso, essa rigidez dele, pela disciplina, com a relação ou o comportamento que ele tinha com as pessoas. Ele não tinha religião, mas ele tinha uma aceitação de todas as religiões. Lá no hospital nós tínhamos um padre que rezava a missa, tínhamos evangélicos que faziam culto lá, e ele tinha uma acessibilidade com esse pessoal muito grande,
como se ele fosse da mesma religião, né? Bacana. Ele tinha, por quê? Isso também porque ele tinha muito conhecimento, né? A respeito de religião, de uma maneira geral. A formação dele foi uma formação muito extensa, né? Muito ampla. Não é hoje uma formação direcionada, né? Antigamente você tinha essa formação. Não tinha barreiras, né? Não tinha. Não tinha barreiras. Uma coisa que é bem interessante do professor também era o trabalho que ele fazia lá no hospital. E o que é que ele ligava? Ele ligava hospital, Alecrim e a clínica Heitor Carreiro. Nós tínhamos uma telefonista, Miriam, trabalhou muito tempo lá. Chegava nos dias ele tinha tudo programado, era bem interessante, ele tudo programado. E Miriam era uma pessoa que tinha contato com esse pessoal todinho. Ele chegava lá, dia X, pronto, hoje é quinta-feira, é dia de reunião na clínica Heitor Carreiro. Aí entregava uma lista de pessoas que deviam para a reunião, e Miriam fazia a ligação todinha. Ele entregava agora. Quando ele fosse sair de 11 horas, ele perguntava: Miriam, você conseguiu falar com todo mundo? Se faltou alguma pessoa, você me ligue e me avisa que eu estou em casa. Ele tinha esse compromisso. E isso, da minha geração, do tempo que eu estava lá, foi muito importante porque me deu uma certa conduta. Às vezes, hoje é meio diferente. Às vezes, até, puxa vida, eu queria ser diferente. Ser igual o pessoal, mas não dá mais para ser. Não dá. Porque toda aquela experiência, tudo aquilo que ele passou, o conhecimento, a gente procura manter, né? Mesmo tendo conhecimento, sabendo como as coisas são mais flexíveis hoje, né? Mas não tem essa rigidez todinha. Ele era com todo mundo. Do médico ao servente. Ele fazia isso. Eu vi muitas vezes ele chamar médico porque deixou de ir a uma reunião na quinta-feira. Chamava atenção. Chamava atenção. No outro dia, Miriam, ligue para fulano de tal, mandei ele ligar para mim que eu quero falar com ele. Aí uma vez eu estava na sala dele lá e ele tinha essa questão também. Outra coisa que eu nunca esqueci ele era, vamos dizer, ele era apolítico, né? Ele tinha o partido dele tudinho. E eu, né, quando eu cheguei lá, eu era da oposição, era petista. Petista, né? E a gente tinha muita discussão política. Ele tinha um birô dele lá, eu chegava lá fazer alguma coisa, você estava lá, aí ele começava a falar, né? E aí ele discutia. E o doutor Severino nunca teve nenhuma intervenção nas minhas atitudes políticas. Nem de ninguém lá, né? Nem de ninguém, dava essa liberdade. Ele tinha liberdade. Você não podia fazer política lá dentro. Isso que eu concordo plenamente, né? Sim. Mas as nossas posições individuais, ele nunca interferiu. Nunca Eu me lembro quando o Lula ganhou pela primeira vez. Aí eu falei, graças a Deus. Eu pensei nele, eu disse, se o professor fosse vivo, eu dizia, graças a Deus, agora nós temos um presidente de verdade. Aí, quando aconteceu toda essa derrocada do PT, eu disse, meu Jesus Cristo, que bancada eu tinha dado se eu tivesse falado nada. Ele tinha dado... Eu tinha cometido. Mas é engraçado essa história, né? E aí eu queria perguntar, Luiz, o que divertia o professor Severino Lopes? Porque ele era esse cara que... aquele que, se ele tivesse vivo, ele ia tirar onda com tua cara, viu, Geraldo? Como iria. O que divertia? Doutor Severino, ele era gozador também. Era? Era. Ele gostava de botar apelido. Hoje em dia não se pode, né? Hoje em dia não se pode mais. Mas você tinha algum? Não, por incrível que pareça, segundo o relato dos netos, das outras pessoas, eu fui o único motorista que ele não colocou apelido. Entendeu? Mas os outros ele botou. E as outras pessoas folclóricas da fazenda, tudo mais, ele botava todos os apelidos, certo? Mas doutor Severino, quando se fala assim doutor Severino, das vezes de diversão, doutor Severino, eu só fiquei 2 vezes com ele no Bonfim, no descanso dele, na fazenda, durante esse período. Uma foi para ajudar ele em uma festa que ele fez. Ele disse, Luiz, eu vou convidar uns médicos, uns pessoal. Eu quero que você ajude a recepcionar esse pessoal, a organizar os carros, porque tem um atoleiro aqui, antes de chegar na minha casa, tem um areal.
para você organizar, para não ter muito fudunço aqui na hora desse povo ir embora. E assim eu fiz. Eu passei 2 dias com ele lá. Eu organizei tudo. Na última festa que ele fez lá, ele disse: Luiz, dessa vez você vai como convidado. Olha só. Foi. Você vai como convidado. Você vai para se divertir. Comer churrasco, beber, dançar. Pronto. E assim eu fiz. Aí você vai ficar com a Kombi, leva o pessoal lá da Casa de Saúde, do hospital, que for, que não tem transporte, você leva e fica farreando lá no meio deles. E assim eu fiz. Mas aí, quando começou a festa, aí ele disse: Luiz, você vai dar um pulo lá em Monte Alegre, vai procurar lá na cidade um sujeito chamado Aloísio. A festa está muito monótona, quero a Luiz aqui para contar mentira. Né, E assim você fez? E assim eu fiz. Fui pegar a Luiz lá em Monte Alegre, a Luiz sentou do lado dele, na varanda, assim, na beira da lagoa, né, ele sentado, o pessoal tudo nas mesas lá embaixo, se divertindo, Marcos tocando, tal. Marcos, o filho dele. Marcos Lopes tocando, e a Luiz contando anedota e ele dando risada. Pronto, a diversão. E de outras vezes, na vez anterior que eu fui com ele, aí eu observei como era o dia dele lá. Nós chegávamos no sábado de manhã lá e começava a organizar as coisas, tal. A cozinheira ia preparar a comida já do almoço, doutor Isabel, esposa, e ia organizar a casa, que a casa passava a semana fechada, né, tudo mais. Quando dava assim 10, 11 horas, o doutor Severino tinha uma radiola lá, e colocava lá Nelson Nedes, Nelson Gonçalves, Ivanildo dos Sax, ficava lá. Por vez, em algumas outras vezes, ele mandou comprar algumas Montila, entendeu? Ele tomava Montila, e ele tomava uns 2 goles lá, almoçava, dormia a tarde toda. Dormia a tarde toda. Ô Luiz, e você, inclusive, se apresentou aqui no início do programa, do nosso encontro, do nosso podcast. Você hoje tem a chefia de uma área super importante, de qualquer hospital, em especial do Severino Lopes, que é toda a parte de manutenção que é com você, mas também você é o responsável lá com o Dr. Clóvis, fazer o registro também é Dr. Clóvis, que é o engenheiro lá do hospital, com toda a ampliação. E aí eu queria, de vocês dois, Geraldo, vá pensando aí nessa resposta. Geraldo conheceu a Casa de Saúde Natal pequenininha, Luiz pegou ela ali também num momento difícil, complicado. E hoje, eu diria, eu já confessei isso aqui, eu acho que em outros programas, meu maior interesse, meu maior objetivo em destacar a figura de Severino Lopes sim, para divulgar. Um homem com cerca de 30 anos de idade foi capaz de deixar esse legado maravilhoso, para incentivar inclusive os jovens que estão por aí, para que façam uma vida tão bonita quanto foi a dele, mas também para que o legado que ficou aqui, a gente possa enaltecer, porque hoje, para quem não sabe, são organizações sem fins lucrativos, toda a arrecadação é voltada para dentro do Complexo de Saúde Professor Severino Lopes e também a Clínica Heitor Carrilho, e vivemos um momento maravilhoso. Se o doutor Severino estivesse aqui entre nós, o que é que você, na tua opinião, vai pensando, Geraldo, aí, Luiz Neto, o que você acha que o doutor Severino estaria falando de tudo isso que você, inclusive, ajuda a botar cada tijolinho que está lá de tudo bonito e bacana que está acontecendo hoje lá? É difícil falar, dizer o que ele poderia falar dessa transformação, né? Mas que doutor Severino foi sempre um homem de transformação e de conquista e de crescimento, entendeu? Aonde o doutor Severino foi, as coisas andaram, as coisas cresceram, prosperaram, entendeu? Mas, mesmo ele não estando presente fisicamente, mas eu tenho quase toda certeza que o doutor Severino, toda essa mudança, todo esse crescimento que nós temos ali, que hoje em dia nós somos um complexo, ele está orientando, ele está nos orientando. Tanto Cláudio Filho, como a mim, dando paciência ali, tendo equilíbrio e descobrindo os caminhos, as formas para aquele complexo ser o que é hoje. Bacana.
E você, Geraldo? Eu, em princípio, eu achava que o professor não ia aceitar, mas atualmente eu acredito. Porque ele era um indivíduo, ele era uma pessoa também de mudança, muito dinâmica. Ele tinha resistência, claro. Ele tinha certa resistência. Mas ele terminava aceitando. Ele ia terminar aceitando. E hoje, atualmente, se ele visse o complexo como está atualmente, eu acho que tenho certeza que ele aplaudiria e ele aceitaria tudo. Por quê? Porque ele sempre falava, em princípio, quando o hospital foi criado, ele foi criado com o objetivo de ser um hospital geral também. Uhum. No princípio, na construção, quando ele tinha aqueles sócios, tá certo? Depois que os sócios saíram, como ele era o único psiquiatra, então o hospital se tornou psiquiátrico, né? Então, hoje, ele aceitaria tranquilamente. Teria muito orgulho. Teria orgulho de como está o hospital. Porque é aquela coisa, o hospital hoje serve a uma comunidade de uma maneira praticamente total. Isso. Não é mais aquela coisa totalmente... Ele não perdeu a sua origem, na psiquiatria, que era a psiquiatria, mas além da psiquiatria, ele também abrangeu a outra parte humana. Como ele era um cara que tinha muito cuidado, tinha muito interesse no lado humano, no trabalho humano, na recuperação do doente, de uma maneira geral, então ele também viria essa coisa como um progresso muito grande. Ele aceitaria. Eu tenho certeza que hoje o professor, ele aplaudiria, ele aceitaria, ele estaria incorporado e estimulando mais ainda o progresso que o hospital tem hoje. Olha, para quem não sabe do que Geraldo está dizendo, é que há algum tempo, alguns poucos anos, o hospital ganhou uma dimensão, porque agora é um hospital geral. A psiquiatria está preservada, né? Esse grande legado de Dr. Severino, só que ampliou com a ala que tínhamos lá, que estava parada, e hoje funciona cerca de 60 leitos, né? Leitos de retaguarda das UPAs, né? Da Prefeitura de Natal, ou seja, as pessoas muitas vezes com pé diabético, que precisa tomar o antibiótico ou aquela medicação e que antes ficava lá na UPA para tomar a medicação, agora eles estão indo para lá para desocupar a UPA, para que a UPA seja uma unidade de pronto atendimento. E que a gente possa, lá na estrutura do Severino Lopes, uma estrutura, e eu estou na frente aqui de um dos culpados de ser tão bacana, que é Luiz Neto, é dizer que não fica nada a dever de uma unidade privada aqui em Natal. Tudo de bom que você encontra no hospital privado, você também vai encontrar lá no Severino Lopes. Leitos de enfermaria com ar-condicionado, uma equipe profissional fabulosa, ou seja, é um legado do Dr. Severino que hoje está ampliado e sem perder, e aí você também conhece bem essa história, temos a Clínica do Centenário. O que é a Clínica do Centenário? A Clínica do Centenário é uma clínica de saúde psicológica e outros serviços, como nutrição, uma clínica médica para atendimento particular e plano, né? Que fica perto do complexo. Em frente ao complexo da unidade psiquiátrica. O complexo vai de uma rua a outra. É, né? Verdade. Temos a unidade clínica, temos a unidade psiquiátrica João Cecílio da Costa. Não, a unidade clínica João Cecílio da Costa. A clínica João Cecílio. Clínica João Cecílio da Costa. Temos a Clínica Centenário. Nós temos o ambulatório psiquiátrico, né? Que é saúde mental. Saúde mental. Todo mundo que é na rua, por trás do hospital, né? Tanta coisa que a gente acaba sabendo. É isso aí. Do nosso complexo. Mas é um trabalho incrível, né? Então, assim... E tudo começado por aquele rapaz ali. Pois é, e assim, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, como eu falei, né? Acho que o legado foi deixado, a semente foi plantada e todo mundo fala com o Severino presente. Você percebeu isso aí? Mas Severino está aqui. Severino está aqui. Severino, a coisa está acontecendo. Sabe o que é que eu tive um insight agora aqui? Muitos dos que estão nos assistindo conheceram pessoalmente o Dr. Severino Lopes. Quero fazer um convite. Coloca aqui no chat, nos comentários aqui do episódio, quem foi pro Severino Lopes para você? Conta um pouquinho legal dessa história. Não é bacana? Muito bom. Pronto, coloca aí. Quem foi pro Severino Lopes para você? Deixa registrado aí. É isso. E assim, a gente tá chegando aqui ao final desse episódio, né? E mais uma vez vai só fortalecendo esse sentimento em mim, Sam, que eu acho que você já falou disso e acho que você comunga disso comigo. Que a gente fica com aquela inveja de ter conhecido Severino Lopes, certeza. Né? Fica sempre, eu queria ter tomado um café com ele, né? Ter estranho algumas coisas, fica isso. A cada encontro que a gente tem com outras pessoas, essa sensação vai fortalecendo. É fantástico isso.
A minha vida, pós Severino Lopes, mudou muito, entendeu? Eu cheguei uma pessoa, antes de conhecer o Dr. Severino, e depois que eu tive esse convívio com ele, eu mudei, entendeu? Eu passei a entender. E mais agora, quando eu chegar na idade, eu completei agora em junho 56 anos, eu passei a estudar e a entender, entendeu? O porquê de eu estar participando dessa mudança e dando continuidade a esse legado do Dr. Severino naquele complexo, porque é uma coisa muito forte, entendeu? Às vezes eu fico pensando em casa, entendeu? Como eu fui para lá, o que desenvolveu nesses anos todinho ali dentro, entendeu? Mesmo que eu não tenho curso superior, entendeu? Tudo que eu faço ali junto com a diretoria, com o Cláudio, é do conhecimento. Na vivência. Na vivência, entendeu? Junto com o Dr. Clóvis, que é um engenheiro, e Cláudio, que também é um engenheiro, né? Que Cláudio é um engenheiro, bota muitos engenheiros no bolso, né? Sabe disso, né? Verdade. Eu brinco dizendo que Cláudio, eu digo, Cláudio, no dia que tu for pro céu, o Papai do Céu vai dizer, você agora é o centro protetor dos engenheiros, porque é um não engenheiro que entende um bocado de engenharia, né? E apaixonado, enfim, é o líder, para quem não sabe, Cláudio Lopes, filho de Severino Lopes, é o líder que hoje comanda lá o Complexo de Saúde do professor Severino Lopes. Mas mais um capítulo bacana, né, pra gente. Já vai terminar, já? Tem mais alguma coisa pra... Conta histórias aí. E se a gente não encerrasse, que vai até noite, vamos né? embora. Doutor Severino, nós falamos aqui sobre pontualidade do Doutor Severino. Aquilo que ele se comprometia, que ele entrava, ou andava ou não andava, entendeu? Porque o Doutor Severino ele é muito pontual com as coisas, muito responsável. Eu também aprendi muito a ter responsabilidade, de ser pontual em tudo que eu faço. Eu trouxe o Dr. Severino Lopes. Toda terça-feira, 1 da tarde, toda quinta-feira, 1 da tarde, eu levava para fazer hidroginástica. Depois que ele perdeu a perna, levava para fazer hidroginástica na clínica Heitor Carreiro. Isso. Certo? Lá tem a piscina, né? E até então, na época, a piscina não era aquecida. Não era aquecida. Entendeu? E toda vez que nós entrávamos dentro d'água era um alvoroço, por causa da água era gelada, fria. Eu conduzia a cadeira do Dr. Severino Lopes, quando a água batia no corpo dele, ele se tremia todo dentro. Que sofrimento, doutor. Alguns alunos antigos, Zé Carlos, não sei se você conheceu o Zé Carlos. Doutor Severino, essa água tá gelada, doutor Severino. Doutor dizia assim, olha, Zé Carlos só sabe gritar. Mas ele continuava, toda semana, 2 vezes por semana, nós íamos para a clínica lá, para ele ficar fazendo hidroginástica dentro da água, eu segurando ele, com aqueles macarrão, a gente voltava, eu levava para o vestiário, enxugava o doutor Severino, os pés dele, tal, vestia a roupa sequinha dele, aí botava ele na cadeira de roda fora assim, aí eu ia trocar a minha roupa, que estava toda molhada, eu ia vestir a minha roupa, tal, ele ficava me esperando, e a gente voltava para casa. Mesmo assim, acontecia que Geraldo citou aqui agora, nas quintas-noites. Toda quinta-noite, ele dizia, Luiz, hoje tem reunião. Alecrim. Não, da Casa de Saúde. Era reunião técnica. Isso. Estudo de caso, né? Estudo de caso. Pronto, aí, Luiz, jante, fica esperando aí que hoje nós vamos para a reunião. E assim, toda quinta-noite era a mesma batida. Tá. E tinha que começar na hora que foi planejado. Entendeu? Ele chegava, sentava, ficava lá na frente esperando, sentava, ficava só esperando chegar. Cadê esse povo, Luiz, que não chega? ele, doutor Severino, era... Deixa eu contar uma história, porque eu tenho minhas histórias que não fui eu que vivi. Agora eu escutei muita história e eu não posso contar os interlocutores, não. Mas tem uma história, Luiz, que eu escutei de uma grande profissional, uma grande médica, uma grande professora universitária, que chegou uma vez, o doutor Severino já aposentado, e ela mas ele dava aula por lá. E ela chegou uma oportunidade para dar aula e doutor Severino na cadeira dela, de professora, dando uma aula no lugar dela. Aí ela, muito constrangida, tu sabe quem é, não diga quem é, não. Chegou no ouvido dele e disse, professor, boa tarde, o senhor se enganou, essa turma é minha. Aí ele olhou na frente da turma, olhou para ela e disse, eu sei que é sua, só que você está 5 minutos atrasado, eu não deixei a aula. A gente escutou essa história. Saiu pela tangente aí. Mas ele estava de propósito. Ele passou e disse, espera aí,
vai dar 1 hora e ela não tá aí, vamos lá, todo mundo pra dentro. Começou a aula no lugar da outra professora. Aí ela chegou e disse, não, eu vim porque você não chegou a tempo. Diga aí, era desse jeito o homem. Figura, Severino Lopes. Ele era muito espirituoso, muito espirituoso. Com aquela seriedade dele, mas ele era muito espirituoso, sabe? Né? Muito espirituoso, não somente com os profissionais, com os pacientes dele. Não tem um paciente dele, ou ex-paciente, que o paciente foi dele, que tenha falado alguma coisa negativa do professor. Nenhum. Eu não conheci nenhum paciente falar alguma coisa negativa. Eu tenho um paciente lá que já faleceu, Elias, né? Lembra de Elias, né? Elias era um paciente que viveu muito tempo no hospital. Era um dos que ia para o Bonfim, né? Era uma das pessoas lá de confiança dele, lá, que veio até dirigia para ele. Ele era alcoolista. Mas era um cara que ele e a família dele, o Dr. Severino fazia o possível por ele. E a família dele totalmente obediente às orientações do Dr. Severino. Nenhum paciente até hoje eu teve que falar dele. Não teve o que falar de maneira nenhuma. Isso é muito interessante, viu? É verdade. Nunca teve um fato negativo de alguém falar. E nem dos profissionais também. Quando os profissionais falam, era a rigidez deles, só isso, né? Não é falando mal, não era negativo. Era falando a forma como ele trabalhava, como ele agia, mas todo mundo... E outra coisa, todo mundo respeitava. Não tinha medo, viu? Não era medo. Eu acho interessante isso. O pessoal... Não, doutor, você chegou, tem tudo organizado. Vocês... Não é medo, não, é respeito. É porque a gente sabe como é a disciplina dele. Então, todo mundo lá respeitava. E os que ainda estão hoje, do tempo dele, ainda continuam no mesmo respeito. Você sabe que uma oportunidade, fazendo um bate-papo desses que foram para o livro, ou aqui, não lembro, mas eu virei e falei essa palavra. Eu disse, doutor Severino botava medo. E a pessoa, o interlocutor, me corrigiu. Eu disse, medo não. Era respeito. É isso mesmo. Não era autoridade. Era diferente. Luiz, quer ir embora não, Luiz? Já tem mais de 1 hora de... Então tá bom. É dizer que se tiver mais história, a gente conta ou volta. É dizer, gente, inclusive registrar aqui, eu vou dizer em meu nome, porque vocês não têm culpa nenhum dos 3, não. Mas porque deu várias coisinhas que a gente não se encontrava. E hoje deu certo, né? A gente marcava, um adoecia, ou acontecia alguma coisa, ou aqui o estúdio, a gente está na Destar Podcast, ou acontecia alguma coisa aqui no estúdio. Foram uns 4 encontros que foram desmarcados, mas hoje deu certo. Que bom receber vocês aqui. E se for preciso, a gente volta. Volta, com certeza. É isso aí. Obrigado, Luiz. Obrigado também, foi um prazer. Sempre falar do Dr. Severino, para mim, é uma honra, alegria, né? É uma honra, porque foi um homem que deu visão ao meu segmento da minha vida. O conhecimento que eu tenho hoje, o Dr. Severino fez parte disso aí. Você sabe, eu falo para você e vou falar também, Geraldo, para você, é que ao convidar vocês dois para representar liderados de Severino Lopes, não é só uma homenagem ao Dr. Severino, é uma homenagem a vocês dois também, tá? Porque vocês aqui estão representando todos os colaboradores da longa vida do Dr. Severino aqui na Terra, que ele impactou. Por isso, obrigado também, Geraldo, por estar com a gente. Falar do professor é uma alegria, é um prazer. Sempre quando eu falo dele, eu me sinto bem. Porque eu tive uma experiência do dia a dia. O problema foi no dia a dia do TT mesmo, de frente com ele, né? A gente tinha as nossas discordâncias, né? Às vezes ele dizia, você protege todo mundo, passa a mão na cabeça de todo mundo, faz essas coisas. Ele comentava isso mesmo. Geraldo fica protegendo. Defendendo as pessoas, né? Porque ele falava às vezes as coisas, para amenizar realmente mesmo, né? Eu dizia, não, professor, é dessa maneira. Não, rapaz, você está protegendo. Você está querendo aqui fazer que as pessoas, como é que ele dizia assim, você não é algodão, aquela coisa fofa. Ele dizia assim para mim, né? Você é aquela coisa fofa, mole, rapaz. Mas não é assim, não. Então, esse pessoal fez assim, é para fazer assim. Eu disse, professor, mas veja bem a condição que ele tem, a situação. Ele tinha isso. Mas a gente tinha esses fatos, essas coisas assim, naturais. Não tinha... Nunca, eu não me lembro de uma vez que a gente discutiu de verdade. Não, a gente pensa que é natural. Você tá com outra pessoa, né? Outra cabeça, diferente. A gente tem uns conceitos, ele tem outro. Você pode dialogar. Divergir, mas
Nunca teve... E talvez a dupla por isso foi tão boa, Geraldo, porque vocês sabiam dialogar e um fazia o outro pensar, né? A gente tinha isso, uma convivência muito boa, muito... Que bom, que bom. Foi. Mais um episódio, gente, que conta a história de professor Severino Lopes, que se tivesse 100 anos estaria fazendo nesse 2024. Aí eu pergunto, o que é que você como idealizador do podcast, do livro, você ainda tem um bocado de gente que quer conversar, não tem? Muita gente. Olha, a maior dificuldade que a gente está tendo nessa condução é colocar limites. Por cercas nisso. Porque tem muita história. Um livro para acontecer. A gente tem que ter uma data para produzi-lo. E já tive uma reunião com o Cláudio. Tem que parar. Acho que a hora vai ter que parar, porque tem que cumprir, tem que editar o livro e mandar para a gráfica. Pois é. E a dificuldade, assim, talvez você que esteja assistindo sinta, poxa, eu tinha tanta história para contar e queria estar aí. Você não sabe o trabalho e a dificuldade que a gente teve para limitar as pessoas. Pois A gente está numa bancada aqui, que não comporta todo mundo. A gente tem um limite de tempo, um limite de páginas. Então, assim, a gente entende isso e a gente vai ter espaços e momentos para contar essa história, como eu falando, porque essa história é contínua. Eu não vejo o fim. É verdade. Realmente é verdade. Sabe, porque até quando eu vou falar do Severino Lopes, eu falo Severino, eu falo professor Severino, eu falo doutor Severino. São tantas faces que esse homem tem, né? E quantas pessoas não viveram com isso? Uma colega nossa que a gente falou aqui, em comum, que a gente nem sabia que conhecia, né? Em comum, uma história cruzada. Tem tanta coisa que aconteceu, tem tanta coisa já dita que a gente quer trazer para cá e tem tanta coisa ainda não dita, gente que está nas entrelinhas, que estão nos bastidores, que vem surgindo à tona, que a nossa maior dificuldade é isso, é pôr um limite numa história que não tem limite. Sabe uma história que eu tô doido para trazer para cá, para as câmeras e os microfones do podcast? É Sheila, que é a biógrafa de Dr. Severino. Isso, ela que está escrevendo, ela que teve... Se a gente participou de alguns momentos onde ela estava lá coletando as informações, é dizer que ela tem também um bocado de história para contar. Com certeza. A partir desse livro que ela está escrevendo, né? Pois você edita, você está liderando, mas é ela que está lá no dia a dia. Com certeza. Né? Encontro em breve aqui. A gente volta, viu? Valeu. Tá bom, valeu, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Porque obrigado a você. É muito enriquecedor para o nosso projeto. Maravilha. Obrigado. Valeu. Eu me disponho para quando precisar, estou disposto a vir. Vai voltar. Maravilha. Valeu. Tudo bem.